que é a derivada em x aqui dessa função? Hum, hum, É 3x ao quadrado 3x ao menos, quadrado, aham. menos 6x menos 9. Ótimo. E E depois em y, quem seria a derivada? 2y, não, 3y elevado a 2 menos 6y e já está. Já está, já está. Muito bem. Para fazer agora, para saber quem são os pontos críticos, tem que igualar a zero. Uhum, Daí, tu tens que resolver uma sim, fórmula resolvente aqui, né? sim. Daí, o que que a gente pode fazer para facilitar um pouco a vida, né? Essa Pode-se. aqui, a gente pode, por exemplo, dividir todo mundo por 3, Sim, certo? sim. Sabes resolver isso aí? Sim, é menos b, aquela formulazinha. Sim, a fórmula resolve. Mas, a gente pode usar uma outra estratégia, uma estratégia um pouco mais rápido, de soma e produto. Isso eu não sei, acho eu. Faz dois números, os mesmos dois números, quando multiplicados, dão C, que no caso é o menos 3, e esses Hum, mesmos números, quando somados, dão o menos B, que é 2. não sabia isso. É, isso é a fórmula, é a técnica de soma e produto, a gente chama assim, Ok, tá bom? Daí a questão que surge é, você consegue pensar dois números que multiplicados dão menos 3 e esses mesmos dois números somados dão o número 2? É mais fácil sim. sempre pensar na multiplicação. Tem poucas Pois, combinações que dão menos 3, né? sim. Então me diga aí. É 3 e menos um e depois Isso, 3 e uh, menos um. 1 E e menos um menos e 3. Só que é 3 e menos um porque a gente quer que dê 2 a soma, né? Então, sim. se você soma 3 e menos um, dá 2. Uhum, Então, exatamente, percebeu bem. Não precisou de todas aquelas contas lá, percebeu? uhum. Então, se tu tens que treinar, isso é um treino, né? Só que tens que saber que às vezes não tem solução. Porque às vezes a fórmula não tem, a equação não tem raízes. Então não Pois, tem solução. Então a minha dica é, se você olhar para um problema como esse, pensa por, sei lá, uns 20 segundos apenas, meio uhum. minuto. Se não conseguir chegar numa conclusão, tenta fazer a fórmula resolvente, tá? Ok, ok, E esse jeito ele funciona bem quando o A é 1. Nosso A é 1, então ficou fácil de perceber, né? ok, ok. Pronto, encontramos os dois pontos críticos. Agora, eu não vou dar dicas sobre esse aqui. Esse aqui tu tens que fazer Ok, para mim e me dizer quais são, tá? põe-se o y em evidência, Ah, e, muito bom. Dá para deixar o 3 em evidência também, né? sim, e Vai ficar depois y menos 2, certo? resolve-se cada uma das equações. Fica y igual a zero e E y y igual a igual a 2, 2. perfeito. Percebeu bem, percebeu bem. Ótimo. Agora, então, significa que tu tens vamos dizer assim, as coordenadas críticas, né? Ok, E é sim, curioso que elas são independentes, vamos dizer assim, para que as sim, derivadas fiquem, para que as derivadas fiquem zero, né? Você não precisou juntar valores de x e valores de y em específico. Você simplesmente pega os valores que obteve aqui, coloca na derivada e pronto. Por quê? Porque às vezes é necessário que você pegue um x específico para um y específico, mas aqui não foi o caso. Então, por isso que essas obtenções de pontos críticos e análise é muito mais complexo eu quando você já tem mais fiz um caso variáveis. assim, em que não dava para encontrar o y sem saber o x. Primeiro, Exato, tinha que se fazer a primeira conta do x. exato. Mas eu vou te falar, esses casos que você acabou de citar são melhores para trabalhar, porque eles são mais rápidos. Uhum, Agora, agora ferrou. Por quê? Porque significa que eu vou ter que testar
o 0 com o 3 e com o 1 menos 1, e o 2 com o 3 e com o menos 1 também. Então eu vou ter 4 casos, né? 0, Sim. 3, 0 menos 1, 2, 3 e 2 menos 1. Uhum. Percebe? Mas tudo bem, ainda falta um pouco para nós chegarmos lá. O que é que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos entender que a matriz hessiana, para o nosso caso, ela é isso aqui, olha só. F de x, x, f de x, y, f de y, x e f de y, y. Ou seja, você vai precisar derivar de novo. Então, para obter o x, você vai pegar isso aqui e vai derivar de novo em x. Aqui em y de novo. E para obter esses dois carinhas aqui, você tem que saber uma coisa. Eles são iguais. Independente da Hum, ordem que você faça a derivada, a resposta dá a mesma. Beleza? ok, sim. Então, o que que você vai ter que fazer agora? Fazer de novo a derivada. Então, vamos lá. Quem que é o f de x, x, sabe me dizer? O fx derivar outra vez. Não, não Isso, sei. exatamente. E como é que fica essa derivadinha? Ah, fica 6x menos 6. Exato. E a f de y, y fica como? Fica 6y menos 6. E a cruzada? A cruzada vai dar 0, não é? Zero. Veja que independente dos casos, vai dar zero, né? Por isso que eu falei, elas são iguais, são sempre iguais, independente. Mas porquê que está a 0? É porque eu disse isto, mas eu, de facto, só porque eu vi na correção do meu professor. Ela dá zero pelo mesmo motivo que, Já sei. É porque nós percebeu? pegamos numa e dá Exato, na de y, mas derivamos para x, não exato. tem lá nada. Já percebi. Se tu pegares aqui a x, não tem y, né? A derivada de x não tem y, a Sim, sim, derivada já de y não percebi. tem x. Então, se tu fores derivar elas na outra variável, vai dar zero, né? Percebe? Muito Uhum. bem. Então, o que que Então, mas aconteceu isto aqui, né? vai dar sempre zero, essas ideias. Não, nem sempre dá zero. Nesse caso, deu. Ok. Ah, Por sim, exemplo, quando se tu tem, por tivesse exemplo, um uma, cosseno lá se tivesse um dentro. termo cruzado aqui, por exemplo, tivesse um x multiplicando esse y aqui, já não Pois, daria zero, pois, já percebi. ok? Ok, Percebeu? ok. Então, tá bom. Sim, sim, percebi. Então, agora o que que acontece, né? Nós temos a nossa funçãozinha que nós temos que fazer o determinante da matriz. Sim, Então, sim, sim. 6x menos 6, 0, 0, 6y menos 6. E nós queremos descobrir quem é este determinante para os vários valores de x e y que nós temos. Então, eu acho que o mais interessante no momento é simplesmente fazer essa multiplicação e perceber que o determinante aqui, o delta, ele é isto, ok? Como é que o determinante é o quê? A diagonal? É só isso? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, como Ok, a diagonal secundária é zero, né? Ficou só a diagonal principal mesmo. Os termos multiplicados, ok? certo. E daí é isso. Só isso. Então, bem simples. A parte do determinante é bem simples. Uhum. Agora a questão é jogar os vários pontos, né? Nós já concluímos que temos alguns pontos aí. Eu vou anotar eles. O P3, 0. P menos 1, 0. P3, menos 1. Opa, P3, 2. E o P menos 1, 2. Esses são os 4 pontos que nós temos, percebe? Daí Uhum. agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente pegar esses valores e jogar nos nossos deltas, por exemplo. Ok. Então aqui vai ficar 6 vezes 3 menos 6, 6 vezes menos 1 menos 6. Então vai ficar 18 menos 6, vai ficar 12. E ali vai ficar menos 6 menos 6, fica menos 36. Isso vai dar um número menor que zero. Não Sim, importa qual número é. O que importa é que ele vai ser negativo, beleza? ok. Por quê? Porque agora que a gente sabe que ele é negativo, a gente pode então avaliar o nosso θ. Nosso Uhum. θ é basicamente o valor da f de xx.
primeiro termo. Quem que é o valor da f de x primeiro termo? No nosso caso aqui é 18 menos 6, que é 12. Então ficou maior que zero. Veja, é simplesmente f de x no ponto que a gente está interessado, que é o 3, 0. Ok? Sim, É só pegar a segunda derivada, que é uma das coisas que a gente já usou no determinante, certo? E sim, avaliar isso. Então ficou positivo, percebeu? Então sim. agora a gente tem que avaliar as regrinhas, que eu Uhum, me esqueço. Mas na verdade eu sempre tenho preguiça de lembrar. É preguiça mesmo. uhum, Mas tá aqui, ó. Se o delta é positivo, é que eu gosto de mandar essa imagem para os meus alunos, daí eu finjo demência. Deixa eu copiar isso aqui, mandar para ti, teu WhatsApp, que essa é uma imagem bem esclarecedora sobre o que deve acontecer aqui. uhum. Opa. Ah, bem, se o delta for maior que zero e o tetão, teta maiúsculo, for menor que zero, então a função tem máximo relativo. Blá, blá, Ai, blá, 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 blá. O nosso caso aqui é o último. Se o delta ah, for menor que zero, porque o nosso então é nem menor temos que que zero. olhar para o outro. Sim. Nem precisa olhar para o outro, realmente. Então, já deu que é um Pondicella, né? Uhum. Lembra disso? Não. Não, não, mas, bem, se tu não lembra, não tem problema. Mas a questão é que aqui era negativo, e é isso. O que que é um ponto de cela? Ponto de cela é mais ou menos o seguinte: tu tens, por exemplo, uma coisa assim, Uhum. uma calha, as calhas, como vocês dizem aí em Portugal. E aqui da outra parte você tem. É um hiperboloide, por exemplo. Isso é um hiperboloide, uma figura Sim, conhecida sim, da matemática. parábola. Sim. Esse ponto aqui, vamos dizer assim, por um lado ele é ponto de mínimo, por outro ele é ponto de máximo. Então tu não pode Esquece. dizer que ele é um ponto máximo nem mínimo. Ah, é um ponto de cela. Ok. Parece uma cela, de certa forma, né? A Ah, por figura acaso ali, parece. ou Sim. algo do gênero. Uma cela de cavalo, sabe? Os matemáticos são muito engraçados. É, inventam nomes. Mas eu não sou matemático, então pode zoar à vontade. Eu sou físico. Ah, não, eu estava a falar, sério, eu acho piada. Não, não, não sou não. Mas é que o pessoal precisa mais de ajuda em matemática que física, né? Então a gente ajuda em Ah, matemática. sim. Fazer o quê? Muito Pois. bem. Então, nós acabamos de encontrar sobre o primeiro ponto. Uhum. Agora você pode fazer sobre o próximo ponto, que tal? O que que você precisa fazer aqui? Veja, você só precisa pegar esse ponto, esse valor de x menos um e y igual a zero, colocar aqui, verificar se é de máximo ou mínimo. Sim. E depois encontrar o tetão, Ok. ok? No Ok. ponto que tu tiveres avaliar, que no caso é o menos um e zero. Então, quando tu tiveres essa avaliação, se tu quiseres fazer no papel e mandar uma foto, pode ser, tá? Eu não sei se consigo mandar foto porque eu ainda nem instalei. Eu comprei o telemóvel literalmente hoje. Não sei se consigo, porque vai dar-me. Tenho que instalar o WhatsApp, mas instalar enquanto estou a fazer. Uhum. Ah, sim, não tem problema. Então, quando fizeres a conta, me fala, tá? Sim. Ok, obrigada a ti. Ah, isto já está a instalar automaticamente porque tenho coisa. Ok. Então, o ponto menos um, zero, e depois o teta, que é o. Como é que. O teta é sempre com a fxx? Ou é também com. Exatamente. Sempre com f de x. Ok. Hum, hum, Ok, já tenho. Então, eu não sei. O triângulo, eu não sei, desculpa, eu não. É, Você pode chamar de Hessiana ou de delta. delta, pois é, delta. O primeiro vai dar menos 12 vezes menos 6, portanto fica um número positivo. Depois o segundo vai dar menos 12, que é um número negativo. Ah, E as contas, se quiser, eu posso dizer as contas que eu fiz.
Então, no delta foi 6 vezes menos 1 menos 6, e depois tudo isto a multiplicar por 6 vezes 0 menos 6, Aham. ou seja, ficou na primeira parcela menos 12 e depois na segunda menos 6, e o negativo mais negativo dá positivo. E depois no teta foi 6 vezes o menos 1 menos 6. E portanto fica menos 6 menos 12, que é o Tá, negativo. então teu delta ficou negativo de novo, foi isso ou eu entendi errado? Sim, o delta ficou positivo, Ah, tá. o teta é que ficou negativo. Tá, então daí você olha, delta positivo, teta negativo, máximo relativo. Máximo. Isso. Pronto, então nós já encontramos um ponto de célula, um ponto de máximo. Uhum, Agora temos mais outros 2 pontos para avaliar, beleza? certo. É bem simples agora, né? Só jogar os valores e chegar nas conclusões, Sim. você vai. Uhum. Hum, 6 vezes 6 vezes 2. Isto vai dar depois. Seis vezes 3. Ok. O outro, o 3,2, deu-me os dois positivos. Então, delta deu 2 positivo, é isso? Sim, deu-me o delta e o teta deu-me positivo. Ah, tá. Os dois deram positivos, então significa que é um ponto de mínimo. Então, Beleza? sim. Então, muito bem. Agora vamos para o último ponto, menos um e 2. Uhum. Se o delta desse negativo, nem é preciso fazer o resto. Olha, não. É, tipo isso. Então é que este, no último, delta deu-me negativo. Pode crer. Então, o último delta deu negativo. Uhum. Ah, então, ponto de célula de novo. Show. Muito bem. Ah, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a próxima questão, tá bom? Certo. Ah, se calhar antes da próxima, é porque na última aula tivemos a fazer exercício de 3, mas só fizemos a linha A, e eu depois a estive a refazer e consegui perceber, mas a linha B acho que não consegui perceber muito bem, desculpa. Eu não entendi. Na última aula fizemos uma linha do exercício 3, a primeira, mas não fizemos a segunda. E se calhar era melhor ir para esse, porque assim acabava o exercício e eu. Tá certo, tu não queres me indicar, então, porque eu tô com um pouco de problema de memória. Não queres É me o mostrar 3, a nossa 3. conversa, algo assim? É o 3, acho eu que é o 3B, 3B? sim. Da Tem a lista que ver estava aberta com. antes? Hum? Essa lista aqui, 3B? Essa aqui? Sim. A gente chegou a fazer o 3? Nem lembro disso. Fizemos o 3A, a direção, e fizemos aquela questão do gradiente e nananã, mas depois o 3B, não, ainda não. Ah, então vamos ver. Após o descanso, ciclistas decidem seguir na direção nordeste. Qual é a taxa de variação desta altitude nessa direção? Sim, muito bem.
Ah, vamos ver aqui. Só um segundinho. Bem, olha só, né? Essa questão aqui já é um pouquinho mais difícil do Pois, que a que nós estávamos fazendo, porque a que nós estávamos fazendo até agora era simplesmente pôr na fórmula, né? sim. Aqui a gente precisou fazer o gradiente, toda aquela história, né? Ou melhor dizendo, não só o gradiente, como. Não, aquela lá a gente só fez o gradiente. É verdade. A partir do ponto de descanso com a direção que se encontra decresce mais rapidamente, para isso você só precisa do gradiente. Você tem Hum, que pensar o seguinte: a montanha ela tem uma equação, que é sim, essa aqui. Né? ok. Isso é uma equação escalar. O que eu quero dizer com uma equação escalar? Ela descreve algo real. Ela não descreve direção e sentido, ela só descreve posições, em outras palavras. Uhum, Quando você quer descrever direção e sentido, você usa vetores. Então, vetores servem para descrever forças, velocidades, esse tipo de situação. Então, aqui, de certa forma, ele quer uma velocidade, né? Decresce mais rapidamente. Velocidade de decrescimento é devagar. Ou melhor, mais rápida. Decresce mais rápido, em outras palavras. Então, velocidade tem direção. Então, existe uma direção aqui que decresce mais rápido. Então, a gente teve que usar alguma coisa que envolvia derivadas, que no caso era o gradiente. O gradiente eram derivadas, lembra disso? sim. Você pegava a função, derivava em x e em y, pronto, tinha o gradiente. E com aquela informação, pronto, você encontrava o que queria. Mas agora ele não quer exatamente isso, porque eles decidem seguir numa direção específica. Eles querem ir na direção nordeste. Então, para essa direção, qual é a taxa de variação da altitude? Então, eles decidiram uma direção e querem saber qual é a taxa de variação dessa direção. Quando a gente está numa situação como essa, não é simplesmente fazer o gradiente. A gente tem que fazer algo chamado derivada direcional, ok? Ah, sim. E a derivada direcional, ela envolve gradiente. Basicamente é isso. Então, você vai ter que fazer o gradiente. Claro, né? Como a gente já fez isso na aula passada, né, então eu não vou ficar falando de novo, né? Eu vou só simplesmente fazer a derivada aqui pronto, porque eu também não estou mais com o arquivo aqui. A menos Sim. que eu ache lá na tua conversa. Só um segundinho. Na nossa conversa, né? Só um segundinho. Ah, tá aqui, olha só. Mas ficou tão feio, né? Minha escrita ficou horrorosa. Mas está lá, o gradiente está lá. Mas eu vou derivar de novo aqui, não tem problema. Ok. Então, o gradiente z, que é o del z, del x, del z, del y, vai ficar. Bem, vai ficar quem aqui? Tu sabes derivar, então tu sabes quem é que vai ficar. Eu vou fazer bem rapidinho aqui. Vai ficar 0, opa, vai ficar menos 0,001x menos 15 por 6, ou seja, um quarto, Uhum, seno de. Nossa, não vai caber. Deixa eu jogar para cá. X menos y dividido por 60. uhum. E aqui, o outro negócio vai ficar menos 0,0008y. E Nossa, muito depois é grande. mais. Ai, que chato. Mais um quarto seno x menos y por 60. Uhum, Tudo bem tranquilo até agora, né? Simplesmente derivar a função, é uma função bem tranquila, né? Só que ficou um pouco grande, mas é isso. Então sim. agora, o que que ele está a pedir? Aqui está a pedir. O grupo parou para descansar no ponto 100, 100, Uhum, 1006. Então, nós precisamos saber, né, quem é o gradiente nesse ponto, porque é a partir desse ponto que a gente vai calcular a derivada direcional. Tu tem que entender o seguinte, olha só. uhum. Imagina que você está numa rua, num morro, que seja no topo de um morrinho, e daí começa a ventar numa direção, ok?
O Sim. vento fica bem forte numa direção. Daí, você decide ir, sei lá, ao contrário dessa direção, ou para frente, ou para trás, ou qualquer coisa. Você vai notar que dependendo da direção que você escolhe, fica mais fácil ou mais difícil fazer o movimento, certo? Sim. É justamente esse grau de dificuldade, vamos dizer assim, que nós estamos encontrando matematicamente aqui, ok? Ok. Ok. Existe um campo externo agindo e nós, então, escolhendo uma direção, no caso, eles escolheram a direção nordeste, Ah, ver qual vai ser a taxa de variação nessa direção específica, sabendo que existe algo externo regendo esse processo, que no caso é o próprio tamanho da montanha aqui. E no exemplo que eu te dei era o vento, ok? ah, Então é isso. Claro, o tamanho da montanha influencia completamente, né, na variação da altura. A montanha é sim, maior para um lado do que para o outro, né? A montanha não é sim, simétrica aqui, certinho? sim, Então, pronto. Então agora, como é que a gente faz isso? Utilizando o gradiente na derivada direcional. A derivada direcional, ela é escrita mais ou menos assim, ó. Eu gosto. Tem gente que escreve ela desse jeito que eu vou escrever aqui, eu não gosto muito. Deixa eu mostrar. O pessoal escreve DUF. O hum, que significa isso? A derivada direcional da função f na direção u. ah, Então é o gradiente da função f, isso que nós acabamos de fazer. No caso aqui, para nós, a função f é o z, né? Mas de modo geral eles usam f, né? E o u é o vetor unitário da direção que a gente está procurando. Que no caso certo, aqui é a direção nordeste, ok? A direção sim, nordeste é uma direção cardeal conhecida, né? Tipo, ela é 45 graus aqui, certo? sim, Não dá para calcular assim bem facilmente qual que é esse vetor. Eu vou ok, calcular. Muito bem. Então, esse valor aqui da derivada já foi calculado na aula passada. Eu estava sim, lendo ele aqui aquela hora. O vetor aqui do gradiente, né, foi calculado na aula passada. sim, Era, era menos sim, 0,1 e menos 0,08. Lembra disso? sim, sim, Isso. Esse é o nosso gradiente de Z. Pronto. E uhum, agora, quem que é o vetor nordeste, né? Vetor unitário nordeste. Não é difícil você pensar, tá bom? Veja, você tem a direção norte. Vamos pegar vamos dizer aqui que é o vetor J, né? Aquele conhecido vetor J da geometria. Aqui é a sim, direção horizontal e nós queremos a soma deles. Nós queremos sim, um cara que está para cá, percebe? sim, Que é sim, o I mais J. Então vamos chamar de Nordeste o I mais J, ou seja, um mais um e um, né? Se você for um para a direita e um para a esquerda, ou melhor, se você for um para a direita e um para cima, você está indo na direção Nordeste, não é mesmo? Um passo para a sim, direita, um passo para cima, um passo para a direita, um passo para cima. Você está indo para Nordeste. certo, Só que tem um detalhe. Esse vetor aqui ele é unitário. Então você tem que pegar a versão unitária disso, ou seja, você tem que encontrar o vetor unitário dessa direção. Que também é algo que a gente aprende lá nas aulas de geometria, que é simplesmente você pegar o seu vetor e dividir pelo módulo do vetor. sim, eu lembro, E o módulo o valor absoluto do módulo é bem fácil de fazer. É só elevar as coordenadas ao quadrado e somá-las. Então vai ficar 1 sobre a raiz de 2, 1. Ok? isso, Se você não gosta de escrever 1 sobre raiz de 2, você pode escrever raiz de 2 sobre 2. pois, eu acho que o meu professor quer isso, normalmente, Raiz de 2 sobre 2, né? Perceba que é algo que tem a ver com 45 graus, né? sim, faz sentido, É o seno de 45 graus, cosseno de 45 graus. Então faz todo sentido esse valor ali na frente. Percebeu? percebi, Então, agora, o que que nós temos que fazer para encontrar o nosso derivada direcional, que é o que o problema está pedindo? Nós temos que pegar os vetores. Os vetores estão aqui. Muito bem. Este, que é o gradiente no ponto de estudo, e esse uhum, que é o vetor unitário da direção que eles querem pedalar, ou subir, não lembro mais o que eles estão fazendo.
Daí aqui tem que fazer o produto escalar. Tu te lembras como faz o produto escalar? Sim, é multiplicar o primeiro pelo primeiro e assim. Exato. E o segundo Então, isso aqui vai ficar. Daí, olha só o que eu acabei de falar: produto escalar, certo? O produto escalar te dá um escalar. Uhum. Quero dizer, vai te dar um número só, pois você está a fazer a multiplicação de um vetor por outro vetor. A resposta disso num produto escalar é um escalar, um número apenas. Uhum. Que, bem, a gente pode fazer o passo a passo aqui, vai ficar a raiz de 2 que multiplica menos 0,1 menos 0,08. Daí vai ficar menos 0,09 raiz de 2. Muito bem. Então você acabou de encontrar a derivada direcional, que era o que o problema estava a pedir. Uhum. O problema estava a pedir a taxa de variação da altitude na direção nordeste. Então a taxa de variação da altitude na direção nordeste é menos 0,09 vezes raiz de 2 metros, olha só que bizarro, metros por metro. Ok. Tenho uma questão. Onde é que foi o menos 2? Menos 2. Dividir por 2. Desculpe. Menos 2 é dividir por. Ah, o dividir por 2 já foi feito na conta aqui, né? Porque eu acho que tu tá pensando que eu vou diminuir o 0,8 do 0,1, mas não vou fazer isso. Ah, Porque, ó, não? é 0,08. Então é 1 menos 0,08. Daí vai dar isso aqui. Ou melhor, ah, Sim, já percebi, já percebi. Já percebeu? dá o Percebeu? do menos 18 depois eu dividir por 2. Teve bem. Exato. Então, percebeu bem a ideia? Nossa, a conta aqui foi longa, hein? Isso que era só a questão B, né? Uhum. Sim. Muito bem. Mais uma questão da sua ficha feita. Opa, não era isso que eu queria ver. E aí, o que mais temos a fazer dessa ficha aqui? Hum, eu se calhar agora, eu não sei se, porque ali nos exercícios para cima, o 1 e o 2, o nós não chegámos a fazer o 2 e eu acho que até estava Fizemos o 2, sim. Ah, bem, não terminamos, né? sim. É porque eu não exato, acho que foi a linha B, porque eu não sei o que é que significa ali o 2 em cima do Z. Significa para derivar 2 vezes, é isso? O o derivar 2Z a dividir por dy dx. Sim. É que E essa acho que conta era muito longa. Não pois era. adianta ficar fazendo derivada, derivada. Eu tenho que te mostrar como é que é e tu faz depois, tá? Está bem, É, não adianta ficar fazendo isso aqui. Lembra que era 1 milhão de derivadas diferentes, isso? sim. Ah, muito ruim fazer isso aqui. Vou pegar isso aqui. Deixa eu mostrar pra ti aqui. Não, não vai nem caber nesse pedaço de papel aqui. Isso. Tem que lembrar que ele quer aqui saber o que ele quer mesmo? Ah, o DZ dx. E o del Z del X. Agora que tu tá bem derivado, talvez tu consiga. É del F del U vezes del U del X mais del F del V del V del X. Ah, quem é V, quem é X? Não tô vendo aqui. Isso é U, isso é V. Ok, Ok? Isso. ok. Daí, quem que são as derivadas parciais? Naquela aula a gente teve que parar no meio dessa conta, porque, né, não sabia fazer as derivadas parciais. Sim, sorry. Agora, né, acontece que você consegue obter bem facilmente esses carinhas aqui. Mas os outros que eu não pintei, né, o del F, del U, del F, del V, continua sendo impossível de encontrar, tá bom? Oh, Dá para encontrar eles. porquê? Então, tu vai ter o del Z, del X em termos das derivadas parciais de F. Né, ó, ele não pede aqui a resposta em termos das derivadas parciais de F. Sim, Então, em termos desse cara e desse. Percebeu? sim. Então, quando tu tiveres o del Z, del X, ah, tu me falas, né? Já que ainda não consegues mandar a foto. Pode ser?
Ok, Quando tu encontrares aqui, isto me falas, tá bom? tá bem. Alô? Ah, isto paralisou-me, sorry. Ah, estou, estou, alô? Quando fizeres, me fala. Ah, estou? Eu não estou a te entender. Tu já fizesse a conta? Não, é que isto paralisou e eu não consegui ouvir. É? Aqui tá Eu tudo não normal, parece. Eu não sei exatamente o que tu não fizesse, mas o que tu tens que fazer é derivar isso e isso aqui, né? sim, eh, eh, eu desculpa, é que eu deixei de ouvir a meio porque isto no meu computador eu até lhe mandei mensagem e isto parou de funcionar. Alô? Hum, hum, estou. Uhum, alô? Olá!